Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Mônica Couto, da área de Ciências Humanas. E nessa aula nós vamos retomar o tema Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Olá, Bruna. Olá, estudante do 9º ano. Como a Bruna disse, então, falaremos um pouco das transformações, não só espaciais, né? Que quando o espaço se transforma, nós, seres humanos, também nos transformamos e somos nós os agentes dessa transformação. Então, a gente vai fazer um giro pelo PET, vamos fazer uma retomada dos principais conceitos, visto que a gente só teve uma única aula destinada à geografia do 9º ano. Então, a gente começa dizendo, lá na sua semana 1 do PET, relembra e aí confira, né, as atividades que você já realizou. Conversamos um pouco sobre as revoluções industriais e dissemos que essas revoluções, a gente diz de mais de uma, porque essa revolução ela é dividida em primeira, segunda e terceira. Quando a gente fala de primeira revolução industrial, estamos dizendo do século XVIII, século XIX. Estamos dizendo do contexto da descoberta de uma fonte de energia, que é o carvão mineral, que faz com que haja uma transformação da forma de produzir. Se antes a gente vivia do artesanato e da manufatura, com alguma possibilidade de técnica e de tecnologia, agora a gente fala de um processo que começa a se industrializar. E se industrializar pela descoberta, então, desse combustível fóssil, o carvão mineral. Quando a gente fala de segunda revolução industrial, estamos dizendo da metade para frente do século XIX, quando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia ele se aprofunda, há um investimento em algumas ciências, como a engenharia, a matemática e a química, que fazem com que essa fonte de energia ela seja expandida. Aqui a gente tem o marco da utilização e da descoberta do petróleo enquanto fonte de energia. Uma fonte de energia que, se o carvão mineral proporcionou a utilização das locomotivas, né, das Maria-Fumaças, enfim, o petróleo, em contrapartida, faz dinamizar o transporte, principalmente rodoviário. Aqui a gente tem a propagação do que é produzido pelo mundo, em função desses meios de transporte que se intensificam. É nesse contexto também que a gente tem a inserção ainda mais expressiva da máquina nos processos produtivos. Se você se lembra, na nossa aula demos o exemplo do filme de Charlie Chaplin, a lógica das linhas de produção, lá do filme Tempos Modernos. É nesse contexto que surgem aquele alto potencial de produção, aquela massificação do trabalho das pessoas que acabam sendo alienadas a fazer uma única tarefa dentro da linha de produção. E quando a gente fala de terceira revolução industrial, que já estamos dizendo da metade do século XX, a gente está se referindo ao segundo item aí do nosso esquema, a revolução técnico-científico e informacional. Associada a essa técnica, que remonta lá, por exemplo, à descoberta da técnica e da tecnologia do arado, que passa por esse processo de informação, essa aplicação da ciência na técnica, agora a gente tem essa intensificação do que é informacional. Surge agora, então, a possibilidade da comercialização virtual. Essa revolução técnico-científica e informacional é a ciência e a técnica associada a essas questões informacionais. E isso, como você viu comigo lá na aula, isso gera
uma nova forma de divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho que permanece muito parecida ao pacto colonial, salve as reservas e as ressalvas que a gente precisa fazer, que os países periféricos, antigas colônias, ainda são o lugar da produção da matéria-prima, ainda é o lugar para onde a multinacional vem, em busca de isenções de impostos. E os países centrais, a maioria deles remontam às metrópoles, aquele espaço que historicamente já avançou tecnologicamente. A gente vai perceber que essa divisão do trabalho, ela gera um desemprego que é estrutural. Falamos da automação e da perda dos postos de trabalho e da criação de outros. E essa lá no PET, na última semana, vocês observaram a inserção dessa tecnologia na agropecuária, o que a gente chama de revolução verde. Chega um pacote tecnológico no espaço do campo, chegam os agroquímicos, chegam as máquinas e chega a biotecnologia. Chega a transformação dessa semente, chega o cruzamento de espécies diferentes. Dá para, posteriormente, a gente discutir, inclusive, os transgênicos. Então, agora que a gente deu esse giro mais geral, né? Ficou curioso, giro geral, pelo PET volume 2, a gente vai, então, começar o nosso jogo. Como todo jogo tem regra, o nosso não é diferente. 4 questões, 4 alternativas. Você deve optar por uma única. Registre isso em algum lugar. Registre também as dúvidas que forem surgindo, porque elas são importantes para o aprofundamento aí dos seus estudos e para a retomada de alguma coisa que ficou ainda em aberto. Carregando o jogo, vamos à primeira pergunta. A principal fonte de energia da primeira revolução industrial foi qual desses elementos aí, dessas fontes energéticas? Carvão mineral, petróleo, gás natural ou urânio? E aí, senhorita Bruna? Nós falamos no início sobre locomotivas, que foi usado carvão mineral para a movimentação das locomotivas, então é o carvão. Isso, então a Bruninha está atenta às nossas explicações. De fato, a primeira revolução industrial, ela é a revolução que é marcada pelo carvão mineral, aí, pela descoberta do carvão mineral. Um combustível fóssil, e aí, só fazendo uma ressalva, o carvão mineral ele é diferente do carvão vegetal das nossas churrasqueiras, porque ele é a madeira de uma floresta que, devido a um período geológico extenso, ela foi soterrada e ela virou uma espécie de uma pedra. É como se ela tivesse sofrido um processo de litificação, que a gente chama na geologia, ou seja, ela petrificou. Então, o carvão mineral, de fato, o principal combustível aí fóssil da primeira revolução industrial. Guarda aí que combustível fóssil libera CO2 na sua queima. Isso justifica, em grande parte, o aquecimento global. Por que não é petróleo? O petróleo é um importante combustível fóssil da segunda revolução industrial. E ele é que garante essa disseminação do transporte rodoviário, né? Os automóveis aí estão dentro dessa ideia do petróleo. O gás natural, ele é um combustível que é encontrado próximo, geralmente, a jazidas de petróleo, mas a sua tecnologia de extração é mais sofisticada e ele vai acontecer na terceira revolução industrial. O urânio é elemento químico originalmente utilizado, infelizmente, em bombas atômicas. Ele vai ser utilizado e o seu foco vai voltar para a produção de energia a partir das termonucleares, né? Vai aquecer a água para fazer uma turbina girar para dar garantia da energia elétrica em alguns países, mas não foi ele o principal combustível da primeira revolução. Ele vai compor a matriz energética na terceira revolução industrial. Ele vai ser mais uma possibilidade
de geração de energia. Lembrando que temos alguns problemas ambientais que são gerados pela energia nuclear, mas em alguns países, pelo seu território, é preciso lançar mão dessa fonte energética. Prontos para a segunda pergunta? Ela diz assim: na força de trabalho de um país, há pessoas em situação de ociosidade involuntária. São os desempregados. Então, ele está dizendo que na Constituição de um país, na força de trabalho de um país, tem gente que não tem trabalho, não é porque é um desejo, é uma ocasião involuntária. Pode ser uma crise econômica, pode ser uma substituição aí da mão de obra. Um tipo de desemprego é o estrutural. Ele é um desemprego causado por quê? Pela sazonalidade da demanda por trabalho em certas regiões. Leia sazonalidade associado à estação do ano, a uma determinada época. Ele está associado à insuficiência da demanda agregada por bens e serviços, falta busca por bens e serviços? Ou ele está associado pelas inovações tecnológicas que alteram os processos produtivos? Ou ainda, ele está associado às contratações de mão de obra irregular, desconsiderando as leis trabalhistas? A gente falou lá no início que ele é um tipo de desemprego gerado pelo sistema capitalista, que se evidencia principalmente quando da intensificação das máquinas dentro do espaço da indústria. E aí, Bruninha, eu penso que eu já dei muitas dicas. Acho que você já contou a resposta, né? Que as novas tecnologias vão tomando o espaço da mão de obra humana. A letra C, inovações? Isso. Então, como a Bruninha disse, né, acabei trazendo aí a dica. Lembrando que com a discussão que vamos fazer aqui de cada uma, né, das opções de resposta, você consegue responder, então, a segunda semana do seu PET, né, das atividades do seu PET, de 1 a 5, que estão lá na página 57. Então, o desemprego estrutural, ele é esse desemprego que é gerado quando a tecnologia, a automação, os robôs, eles acabam substituindo a mão de obra humana. Lembra que a gente conversou algumas profissões que precisam do desenvolvimento intelectual, elas jamais serão substituídas, né? Mas aquelas que têm mais a ver com força física, com movimentos repetitivos, acabam se justificando aí pelo uso de máquinas, consequentemente pelo desemprego. E aqui, então, a da sazonalidade, como eu disse, ela não tem muito a ver, porque o desemprego estrutural ele não tem a ver com a safra, por exemplo, de um determinado produto que vai necessitar de uma mão de obra. Não, muito pelo contrário. Você perdeu o seu trabalho em função da substituição por uma máquina, ele não será substituído, não será reposto, né? A insuficiência da demanda não é uma verdade. Cada vez mais no mundo capitalista precisamos de bens e serviços. É claro que esses bens e esses serviços eles mudam o formato, mas a gente precisa, né? A lógica do consumo é uma realidade. As contratações de mão de obra irregular, ela é um problema para o trabalho informal, mas ela não é um problema que caracteriza o desemprego estrutural, né? As contratações irregulares, elas trazem muito prejuízo para o trabalhador, mas elas não têm uma relação direta aí, né, com o desemprego estrutural. Embora, se a gente for fazer uma análise bem aprofundada, a gente pode pensar que ao perder o emprego em função da substituição por uma máquina, a pessoa, de repente, possa aceitar ser submetida a uma contratação irregular. Mas não é ela que define aqui a nossa pergunta, que é o que caracteriza o desemprego estrutural. Prontos para a terceira? A terceira diz assim, é uma afirmativa. A maioria das pessoas daqui eram do campo. A afirmativa retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX.
Consequência, a dica está na afirmativa. As pessoas daqui eram do campo. Ela é consequência do quê? Da diminuição da importância da agricultura, dos impactos sociais da modernização da agricultura, da experiência de qualificação do trabalhador rural, dos processos de desvalorização de áreas rurais. O que justifica a maioria das pessoas daqui serem do campo? Vou dar uma dica para você e para a Bruninha, para vocês tentarem, então, encontrar a resposta. Estamos dizendo de um fenômeno que a gente chama de êxodo rural, quando a população do campo migra em grandes contingentes para as cidades. E o que será que no Brasil gerou esse evento, esse fenômeno? E aí, Bruninha? Nós estamos falando da modernização. Isso, quando a gente fala especificamente de Brasil, um dos principais fenômenos que ocorreram no campo e fizeram esse grande volume de pessoas migrarem para as cidades foi a modernização da agricultura. Então, a modernização da agricultura, ela fez com que, além das pessoas serem substituídas pelas máquinas, aconteceu um outro fenômeno de concentração fundiária, que a gente chama, né? Ou seja, os latifúndios, as grandes propriedades, elas acabaram englobando, engolindo as pequenas propriedades, os minifúndios, o que acabou fazendo com que a população do campo migrasse para a cidade. Associado a isso ainda tem aquele desejo, aquele fascínio urbano, morar no espaço da urbanização, da modernidade, do progresso. Por que não é a diminuição da importância da agricultura? Não sobreviveríamos sem as práticas agrícolas. Então não há desvalorização da agricultura. A agricultura é uma atividade importantíssima para a vida humana. A existência de qualificação do trabalhador rural talvez ajudasse a qualificação, mas não garantiria que todos fossem absorvidos pela nova forma de produção. Dos processos de desvalorização das áreas rurais, pelo contrário, né, os latifúndios eles acabam trazendo maior valor para as propriedades. O agricultor ele vende, o agricultor familiar ele vende porque as propriedades são pequenas e ele não consegue competir. Última pergunta para a gente encerrar nosso giro pelo PET. A segurança alimentar, semana 4. A segurança alimentar desejada pelos seres humanos depende atualmente de algumas poucas corporações multinacionais. Em 2001, 90% da alimentação do mundo vem de 15 espécies de plantas e 8 espécies de animais. Ele está dizendo que empresas multinacionais monopolizam a produção de alimento no mundo. E como é que a gente conseguiria reverter isso e garantir uma maior segurança alimentar? Estimulando a mecanização, incentivando a produção orgânica, mantendo a estrutura fundiária ou formalizando o trabalho no campo. Bruninha, para romper com essa concentração de alimento, de apenas alguns grãos e algumas espécies vegetais e animais, o que a gente podia fazer para diversificar essa produção? A letra B. Isso, incentivo à produção orgânica. Ou seja, vamos retomar aqueles princípios que já tínhamos na agricultura familiar? Vamos produzir muitos tipos diferentes de alimentos? Eles garantirão a nossa subsistência, porque se vier uma praga na soja, a gente tem a mandioca, a gente tem a fava e por aí vai. É o estímulo à mecanização. A mecanização por si só não garante a diversificação de produtos. A manutenção da estrutura fundiária, a gente tem um problema com os grandes latifúndios produzindo um só produto. A formalização do trabalho no campo é muito importante para dar direito a quem tem direito, mas não resolve o problema da segurança alimentar. Então, vamos rapidamente relembrar as nossas respostas. Carvão mineral
principal fonte de energia da primeira revolução. A força de trabalho, desemprego estrutural foi causado pelas inovações tecnológicas. A maioria das pessoas que vivem nas cidades no Brasil vieram em função da mecanização. E a medida para garantir a segurança alimentar, diversificar e intensificar a produção orgânica. Eu sei que é muito conteúdo, espero que você aprofunde, explore e até a próxima aula.